Olá, meus surtadinhos, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um vídeo de surto coletivo. E hoje eu tenho um surto que pra mim é uma das coisas mais interessantes, seria uma boa palavra talvez, que aconteceram nos últimos anos. Esse vídeo vai ser sobre uma empresa chamada Nexium, que parecia ser nada mais, nada menos do que uma empresa de evolução pessoal. Para você se tornar uma pessoa melhor, você alcançar seus objetivos, meio que tipo um coaching, sabe? Só que na verdade mesmo, essa empresa era uma fachada para planos muito mais sinistros que isso, que envolviam um culto sexual que fazia com que mulheres escravizassem outras mulheres sem que elas soubessem que elas estavam sendo escravas sexuais do mandante do culto. E não só isso, mas uma seita que tinha várias pessoas famosas de Hollywood, como por exemplo a Alison Mack de Smallville, que foi uma das coisas que fez esse caso explodir por uma pessoa tão famosa estar dentro dessa seita. Sim, eu sei, é um conceito bem sinistro. Senta aqui comigo que esse vídeo vai ser dividido em duas partes, porque eu tenho muita coisa pra falar sobre isso. Então se você gosta desse tipo de vídeo, você assiste essa primeira parte e na semana que vem vai sair a segunda. Mas antes da gente começar esse vídeo oficialmente, eu gostaria de te falar que a minha marca tá na Black Friday. Você pode encontrar o link aqui na descrição pra você comprar as peças na promoção e fica ligado porque essa é uma das únicas promoções que a gente tem no ano. Então vamos lá. Eu vou começar contando um pouco de quem é Keith Raniere, que é o criador do Nexium. O Keith nasceu dia 26 de agosto de 1960. Ele tem hoje 60 anos. E ele nasceu no Brooklyn, em Nova York. O pai dele fala que quando o Keith era criança, eles fizeram alguns testes com ele e viram que ele era uma criança muito inteligente, muito acima da média. Ele tinha uma inteligência muito acima da média. E aí eles resolveram contar isso pro Keith. Falaram, pô... Olha, filhão, tu é muito inteligente, cara. E ele disse que nesse dia foi como se, assim, de repente alguém tivesse, assim, apertado um botão nele. Que ele mudou totalmente. Mudou de comportamento, mudou a atitude. Ele se comportava como se ele fosse o próprio iluminado Jesus Cristo, mandado divino dos céus para salvar a humanidade. Que o negócio subiu a cabeça dele totalmente. E assim, ó, com 13 anos, o Keith já era um boy lixo Chernobyl manipulador, tá? 13 aninhos, a mãe dele percebeu que tinha várias meninas ligando pra casa, sabe? Perguntando por ele, querendo conversar com ele. Várias, sim. Incontáveis. E ela acabava ouvindo essas conversas, né? Assim, meio que tipo assim, tá ali na sala, ele tá ali no quarto, enfim, né? Ouvia a conversa. E ele dizia a mesma coisa pra todas elas. Dizia: Você é muito especial e você é a única na minha vida e eu te amo tanto. E aí a própria mãe falou que se ele tava dizendo isso pra todas, não era possível que todas essas meninas fossem todas especiais. Então que obviamente ele tava mentindo, manipulando as meninas. Enfim, apesar do Keith ele ser uma pessoa que ele se vangloriava muito, assim, da inteligência dele, ele foi pra faculdade, ele se formou com uma nota, assim, bem ruinzinha, tá? A nota dele foi 2,26, que é, assim, bem mediano ali, assim, bem passando, raspando. E ele tinha ou reprovado ou passado, assim, raspando em todas as matérias de ciência e matemática avançada, que são coisas que depois ele se vangloriava de ter estudado, mas ele passou raspando. E assim, ó, só pra você entender, o Keith, ele também, assim, desde muito novo, ele sempre teve uns comportamentos, assim, sexuais esquisitos, meio manipuladores. Por exemplo, essa história é um pouco creepy, tá? É só pra você entender o que é que vai vir pela frente. Quando ele tinha 24 anos, ele começou um relacionamento com uma menina de 15 anos chamada Gina. E lá nos Estados Unidos é ilegal manter relações sexuais com adolescentes de 15 anos, tá? Já começa por aí. Daí um dia, a irmã da Gina encontrou o Keith tentando entrar pela janela do quarto da Gina, né? Enfim, você sabe pra quê. Daí ela falou: Qual foi? Você tá louco? E este homem teve a pachorra de falar que a Gina, ela era uma alma muito antiga, milenar, que apesar dela estar no corpo de uma menina jovem, ela não tinha essa idade, ela já tinha milênios a alma dela, e que ela era a deusa budista que era destinada a ficar com ele. Olha este papinho merda pra comer a menina novinha. Assim, olha.
Enfim, nessa época aí, o Keith, ele tinha começado uma empresa de marketing multinível, chamada Consumers Byline. Se você não sabe o que é marketing multinível, é tipo Inode, ou Inode que se fala. Sabe? Aquele negócio que é um esquema de pirâmide. Uma pessoa chama várias outras pessoas, daí ela ganha dinheiro dessas pessoas que ela chama, aí essas pessoas que ela chama chamam mais pessoas, e a pessoa que tá no topo ganha dinheiro de todo mundo. Enfim, tá entendendo, né? Você sabe como funciona. Se não sabe como funciona, dá uma jogada no Google pra você entender. Mas é um esquema que em muitos lugares é ilegal e é considerado, assim, meio imoral, sabe? É um esquema de empresa que não é muito legal. E assim, o Keith, ele sempre gostou desse esquema de empresa de pirâmide. Ele já tinha trabalhado numa empresa de pirâmide antes, onde ele tinha ficado maravilhado com o sistema, e daí ele resolveu criar a própria. Aí a Gina que eu te falei, sabe? Ela largou o colégio e foi trabalhar com o Keith, porque, né, enfim... Quando o boy é babaca manipulador, né, nunca é só um pouquinho. Foi trabalhar com Keith. Isso passou alguns anos e em 2002 a Gina foi encontrada morta dentro de um templo budista com um tiro, que se acredita que foi um suicídio. E essa foi a primeira morte de uma série de mortes esquisitas de namoradas do Keith ao longo dos anos, tá? Que eu vou tratar disso mais pra frente. Mas é só pra você entender, aconteciam umas coisas estranhas às vezes por aí. Mas agora, voltando um pouquinho no tempo, em 1993, a Consumers Byline, ela foi fechada porque o governo americano acusou ela de ser um, pausa dramática, esquema de pirâmide. Quem diria? Aí depois disso ele foi condenado a pagar $40 mil e prometer que ele nunca mais faria nada de esquema de pirâmide. Desses $40 mil, ele só pagou 9. E ele ainda fez sim uma outra empresa, que era um outro esquema de pirâmide, mas aí dessa vez no nome da namorada dele, que era Natalie, sim, não era Gina, tá? É difícil saber quem era a namorada oficial, assim, nos momentos, porque sempre tem vários. E, enfim, essa outra empresa, ela também não deu certo. Aí, em 1998, a namorada do Keith, a Natalie, ela conheceu uma enfermeira que era treinada em hipnose e também em PNL, que é Programação Neurolinguística. Programação Neurolinguística é uma coisa que você vai ver bastante daqui pra frente. É uma pseudociência, tá? Não existe nenhuma comprovação de que funcione de fato, mas é uma teoria que diz que é possível que você manipule as suas ações, você consiga programar o seu cérebro usando linguagem, e linguagem pode ser tanto linguagem verbal como não verbal. E isso pode ser usado a seu favor, você pode fazer isso com você mesma, ou outras pessoas podem fazer isso com você como uma forma de te manipular, tá? Enfim, essa enfermeira se chamava Nancy. E a Natalie conheceu a Nancy e ela pediu pra Nancy ajudá-la com o namorado dela. E ela disse que o namorado dela tinha ideias incríveis e grandiosas, mas que ele tinha um comportamento assim muito errático, ele tava meio perdido. E o mais engraçado é que assim, quando a Natalie, ela descreveu pra Nancy o namorado dela, a Nancy falou assim: Isso é fácil, seu namorado é um sociopatinha, tá, linda? Sociopata. Mas foi só conhecer ele que ela ficou encantada, com aqueles olhos de anime assim, brilhantes, tipo... Meu Deus, ele é incrível! Porque ele tinha um jeito, assim, sabe? De um charme, que só Deus sabe o que é, porque o cara nem era bonito, mas... Enfim, tinha um charme. Aí a Nancy ajudou o Keith a colocar as ideias dele todas no papel e fazer um curso que eles conseguissem vender para as pessoas. E foi assim que nasceu o ESP, o Executive Success Program. Ou numa tradução assim para o português, Programa de Sucesso Executivo. O programa era basicamente um programa de técnica de desenvolvimento pessoal. Um programa que prometia você atingir o máximo que você poderia ser. Eles começaram com esse programa e um tempo depois eles criaram a Nexium. E aí o ESP, ele virou um programa dentro da grande empresa Nexium. E a Nexium tinha vários outros programas que você podia se inscrever e fazer aulas e cursar outras coisas. E até seguir um plano de carreira dentro da empresa. Aí, com a criação da Nexium, o Keith adotou um título de Vanguard, o Vanguarda, que ele dizia que era o título dele de criação, porque ele estava criando tudo e ele era, assim, uma pessoa que estava em completa sintonia com o mundo, ele estava integrado, era isso que eles falavam, ele era uma pessoa completamente integrada ao mundo. E a Nancy tinha o título de Prefect, que era ela que fazia os cursos, ela que dava a palavra do Keith para as pessoas e passava e transformava os conceitos dele em cursos. O Vanguard, como eu disse, ele era assim o criador de tudo, né? Assim, ele que inventou o rolê todo. E era assim a ele que todos deviam aplaudir e agradecer por ser essa pessoa incrível que ele era e ter passado todo esse conhecimento para nós mortais.
E ele também se apresentava sempre como o homem mais inteligente do mundo, com um QI de 240. Isso, pra mim, sinceramente, é só um papinho de gente manipuladora pra fazer você acreditar nas coisas que aquela pessoa tá falando, porque ela é tão inteligente e uau, você nunca vai conseguir entender o conceito que ela tá falando pra você. Basta você aceitar. Mas, assim, a verdade é que ele dizia que ele já tinha aparecido no Guinness Book. E, assim, a verdade é que ele, de fato, meio que apareceu no Guinness Book. Mas, assim, não era desse jeito, dizendo que ele tinha um QI de 240 e tal. É porque ele fez um teste uma vez de uma empresa e aí ele tava no top 3 pessoas que tiraram a maior nota desse teste. Mas ele só apareceu em um ano no Guinness Book, que foi em 1989, se não me engano, em um país, na Austrália. E depois, na próxima edição do Guinness Book na Austrália, já não tinha mais o nome dele, já não tinha mais nada. Então, assim, apareceu. De fato. Mas assim, não mantiveram, né? Foi só em um lugar. Então assim, né? Suspeito. Pra mim, o que me parece é que ele queria sempre provar pras pessoas de que ele era tão inteligente assim, sabe? Assim, queria provas, mostrar pra todo mundo. Olha como eu sou inteligente, olha. Ele também se apresentava como a pessoa mais ética do mundo, porque ele estava integrado ao planeta, né? Então é claro que ele é super ético. E que ele tinha como objetivo melhorar o mundo em que nós vivemos. E, inclusive, uma das formas que ele dizia que era necessária para eles melhorarem o mundo era atrair para Nexium pessoas muito influentes. Porque ele dizia que a forma de mudar o mundo seria mudando a moral das pessoas muito influentes para que elas se tornassem pessoas mais éticas e assim o mundo se tornaria um lugar mais ético, porque as pessoas mais poderosas seriam pessoas éticas e estariam fazendo as coisas de forma ética. Então era assim que você conseguiria espalhar esse moralismo dele pelo mundo. Porque assim, até que meio que faz algum sentido, se você parar pra pensar. Só que a gente sabe que na verdade mesmo, ele queria atrair pessoas com muito dinheiro pra que ele pudesse financiar as babaquices dele com o dinheiro das outras pessoas. Ele já chegou a perder 70 milhões no mercado de commodities. 70 milhões esses que não eram deles. Eram de seguidoras muito ricas deles, que eram as irmãs Brothman, que elas eram herdeiras bilionárias e elas financiavam grande parte da Nexium. E é claro, se tivesse mais pessoas influentes dentro da Nexium, ele teria mais pessoas influentes pra manipular. Porque no final era isso que ele queria sempre. Inclusive, esse negócio era tão sério que quando você entrava pra Nexium, você meio que fazia um juramento de honrar as 12 missões da empresa. E a missão número 11 era se dedicar a controlar a maior parte de dinheiro e recursos possível do mundo. Tipo, você jurava isso quando você entrava na empresa. Uma coisa interessante é que, assim, o Keith, ele queria muito ser visto como cientista, tá? Assim, isso era uma grande preocupação dele. Então, tudo que ele fazia era baseado em ciência. Ou ele dizia ser baseado em ciência. Ele fazia muita questão de dizer que não tinha nada de espiritual em tudo aquilo. Apesar de que, mais pra frente, você vai perceber que não era bem assim, tá? Até porque, né, a gente já sabe que ele já tinha um histórico de querer manipular as pessoas desse jeito, vide a Gina. Então, assim, não era nada espiritual, pelo menos à primeira vista. E isso também servia pra dar mais credibilidade pro que ele tava fazendo, porque ele chamava as coisas de ciência, chamava as coisas de tecnologia, ele dizia que era uma tecnologia. Então, você não precisa acreditar que é uma coisa mística. Você acredita que é uma coisa baseada em fatos, que dá muito mais credibilidade de fato. Então agora eu vou te explicar como que funcionava lá dentro da Nexium. Vem comigo, porque esse caminho é muito louco. E é muito importante que você entenda como que funcionava lá dentro, pra você entender como que foi possível as coisas terem chegado até onde elas chegaram. É porque essas pessoas sofriam uma lavagem cerebral já, ó, há muito tempo. A Nexium funcionava basicamente como uma pausa dramática empresa de marketing multinível. Quem diria? Você só podia entrar na empresa se você fosse indicado por uma outra pessoa de dentro da empresa. Era alguém que ia te chamar para fazer algum curso, porque isso vai te engrandecer muito. Eu acho que você tá precisando, assim, para você tomar controle sobre a sua vida. Vai te transformar como pessoa, sabe? Eu acho que vai te fazer muito bem esse curso. Era sempre um papo meio assim. Lá dentro, as pessoas todas usavam, assim, um paninho pendurado aqui no pescocinho, tipo um echarpe, de acordo com o nível que a pessoa tinha na empresa. Quando você entrava, você tinha um paninho branco, porque você era um estudante. Aí, se você decidisse que você ia seguir o plano de carreira de dentro da empresa, você começava a ganhar umas listrinhas conforme você fosse fazendo cursos, fazendo coisas pra empresa, chamando pessoas novas pra participarem. Você ia ganhando faixinhas no seu paninho.
Aí até que uma hora você ganhava faixinha o suficiente no seu paninho pra você mudar de cor. Daí você ia do branco pro amarelo, do amarelo pro laranja, do laranja pro verde, do verde pro azul. E aí do azul pro roxo. A única pessoa que podia usar o paninho dourado era a Nancy, que era a tal da prefect. E o Keith, ele usava um paninho branco também, igual as pessoas que estavam entrando na empresa, que era pra simbolizar que ele era um eterno estudante, ele tava sempre aprendendo. Só que ele usava um paninho branco bem comprido, diferente do paninho das pessoas que era sempre curtinho. Você só conseguia começar a ganhar dinheiro sobre as indicações que você fazia de pessoas que iam fazer o curso quando você chegava no paninho verde. Só que até então, até você conseguir chegar no paninho verde, você já fez vários cursos, você já fez várias coisas dentro da empresa, você já gastou, assim, alguns milhares de dólares, porque os cursos não eram baratos. Normalmente, você entrava na Nexium pelo ESP, né? Pelo ESP, que é aquele primeiro curso que eu te falei. E esse curso era um curso de 5 dias para as pessoas atingirem os seus objetivos pessoais e alcançarem o seu potencial máximo. Que até que parece uma coisa interessante, né? Assim, meio coach, mas interessante de qualquer jeito. Daí nesse curso você tinha o primeiro contato com quem era o Keith, esse ser iluminado, por uma série de vídeos, que era tipo umas videoaulas, assim, gravados pela Nancy. A Nancy que falava e contava toda a história. E quando você entrava nesse primeiro curso, já era desde o início falando muito sobre o Keith, que você tinha que pagar um tributo ao Keith, que ele era esse ser que tinha dado tudo isso pra nós. E assim, por todo o percurso de uma pessoa dentro da Nexium, existiam várias formas de controle mental, digamos assim, de manipulação. E no ESP era onde isso começava normalmente. Era aí que ia começar a manipulação, e essa manipulação ela ia te seguir por todo o tempo que você permanecesse na empresa. Algumas técnicas que você pode observar em grupos de autocontrole e que você consegue encontrar também na Nexium são as seguintes, ó. Muitas horas. Os líderes, eles querem que você passe a maior parte do tempo possível sob o controle deles. Então, para isso, os cursos eram muito intensos e tinham muitas horas. E quando você acabava um curso, eles já te forçavam a fazer um outro curso e participar de novos programas. E além de manipulação emocional para que você não vá embora, né? Sempre tem aquela coisa de, acabou, mas a gente vai continuar aqui conversando. As pessoas, elas sempre querem estar com a gente. Em toda uma manipulação emocional para que você não vá embora de jeito nenhum e você passe a maior parte do tempo lá. Segredos. Eles sempre vão te falar que você não pode contar para as outras pessoas o que você aprendeu no seminário. E isso tem 2 efeitos, né? O primeiro é que você acaba se afastando da sua família e dos seus amigos, porque isso cria um bloqueio na comunicação. Você não pode contar o que você viveu ali para as pessoas. Então, você acaba tendo menos coisas para contar e se comunicar. E você também perde de receber, assim, a opinião das outras pessoas sobre o que tá acontecendo. Porque se você conta pra alguém o que você viveu, uma pessoa de fora, às vezes, consegue perceber muito claramente que aquilo tá sendo uma manipulação. Mas se você não pode contar pra aquela pessoa, você nunca recebe a opinião dela sobre aquilo. Então é um jeito de afastar pessoas e afastar opiniões negativas e também de deixar outras pessoas curiosas, podem acabar querendo participar por curiosidade. E aí você pode também acabar atraindo novos membros. Isolamento. Então, já que a gente falou dos segredos, o isolamento é uma grande consequência disso. Mas também tem outros jeitos de causar o isolamento de uma pessoa, dentro do grupo mesmo. Por exemplo, se você vai com alguém, digamos que você vai com algum amigo seu, ou você vai com algum parente seu, eles te separam no grupo. Você entra lá pra fazer aula, ou você entra, enfim, na empresa, e eles começam a te separar. E uma das coisas que eles faziam muito era dizer sempre que o seu problema era a sua dependência das outras pessoas. Então você precisa diminuir o seu contato com essas outras pessoas. Porque uma pessoa sozinha é muito mais fácil de ser manipulada do que quando ela consegue conversar e trocar ideia com uma outra pessoa. Quanto mais apoio você tem, mais difícil é de te manipular. Vocabulário. Então, usar palavras diferentes, ou então pegar uma palavra que já existe e mudar o significado, esse tipo de coisa é outra forma que faz com que você acabe se isolando de outras pessoas que não fazem parte daquele grupo. Porque a linguagem, ela acaba limitando a quantidade de informação que você vai conseguir passar para outra pessoa. Você vai ter que ensinar para ela todos aqueles conceitos, ensinar o que é cada coisa, para então poder contar uma história para aquela pessoa, porque senão, se você só contar do jeito que se fala lá no culto, com as línguas e com os conceitos lá do culto, ninguém vai entender. Pré-neutralização de críticas. Essa pra mim é uma das minhas favoritas, porque
Pra mim, isso é tão claramente uma forma de manipular a conversa. Pra neutralização de críticas é o seguinte: eles te falam que se alguém criticar a Nexium, se alguém criticar o Keith, se alguém criticar o programa, essa pessoa é uma pessoa supressiva. E supressivas são pessoas ruins, pessoas que conseguiram suprimir o bem que tinha nelas e agora elas querem o mal. Que parece uma coisa horrível, assim, um negócio digno de Power Rangers, que de repente você tem um vilão muito malvado. E aí eles falam que os supressivos vão falar coisas pra você pra te manipular. Quem tá querendo manipular quem aqui? Eles vão dizer que pra manipular você, eles vão te dizer que aquela empresa é um culto, que eles estão tentando manipular você e que tudo isso é só pra tentar te tirar dali de uma coisa que vai te fazer bem, porque são pessoas más. E eles falam que só as pessoas espiã, que são pessoas boas, entendem o modelo. Então, isso faz com que você queira aceitar aquilo, porque não aceitar aquilo significa que você é uma pessoa ruim. Inclusive, uma das coisas que eu achei mais interessante é que pessoas que foram pra esse programa ESP, eles falavam que algumas pessoas entravam no programa e queriam desistir, queriam sair, não queriam continuar. E o motivo que essas pessoas não queriam continuar é porque aquela era a primeira vez que elas estavam realmente se enxergando, sabe? Estavam realmente se vendo. E quando elas se viam, elas não gostavam do que elas estavam vendo. Então elas queriam ir embora, porque elas não queriam acordar para aquilo. O que só faz você querer ficar, né, pra mostrar que você não tem nenhum problema com o que você tá vendo. Só que, na verdade, não é por isso que as pessoas não queriam participar. As pessoas não queriam participar porque elas estavam se sentindo desconfortáveis, porque elas sentiram que elas estavam sendo manipuladas, né? Mas, enfim, outra técnica de manipulação. Inclusive, no SP, que é esse programa onde normalmente as pessoas entravam, né, na Nexium, eles tinham um módulo inteirinho, dedicado só pra explicar o que eram pessoas supressivas. Ou seja, é um módulo inteiro pra dizer por que eles não são um culto, por que é que se uma pessoa disser que eles são um culto, elas estão erradas, elas são pessoas ruins. Isso é uma coisa muito comum de se fazer em cultos e grupos de extremo controle, que é você passar a ter medo e ódio de pessoas que não fazem parte daquele grupo, pra assim essas pessoas terem menos influência sobre você. Inclusive, você era considerada uma pessoa supressiva se você quisesse sair da Nexium. Todas as pessoas que saíam da Nexium eram colocadas numa lista de pessoas que se tornaram pessoas supressivas. Por exemplo, a Natalie, que eu falei que era a namorada do Keith no início, ela foi colocada nessa lista porque ela decidiu que ela não queria mais fazer parte daquilo. Quando a Natalie saiu da Nexium, o Keith abriu uma batalha judicial contra ela, acusava ela de várias coisas e ia com vários advogados e vários processos contra ela, porque, como eu disse, ele tinha aquelas irmãs muito ricas que apoiavam todas as loucurinhas dele, então ele tinha basicamente recursos infinitos. A Natalie ficou um tempão com o nome sujo por causa daquelas empresas outras que ele fez no início, e ele fazia várias coisas, vários processos que foram um grande problema pra ela, e depois de muitos anos na luta na justiça, o juiz finalmente declarou que aquilo era só uma forma de tentar retaliação contra a namorada e que era um monte de afirmações absurdas de tentar estragar a vida dela. Que ele nunca tinha visto nada parecido com aquilo e que nenhuma daquelas afirmações eram verdadeiras e que nenhuma poderia ir pra frente. Mas a Natalie, ela ficou por anos e anos da vida dela vivendo com medo da Nexium conseguir encontrá-la. Então, assim, você virava um supressivo, você virava o inimigo número 1 da empresa e eles iam com tudo pra cima de você pra tentar destruir a sua vida. E eu tô dando o exemplo da Natalie, ela tem até um livro que ela escreveu sobre o Keith Raniere, mas existem várias outras histórias de várias outras pessoas que saíram da empresa e sofreram com a mesma coisa. Inclusive, eles até passavam essas pessoas no programa sobre supressivos do ESP. Rituais e rankings. Você criar uma estrutura bem determinada melhora as habilidades dos líderes de controlarem os participantes por meio de uma linha de comando, por você dar ordens e pessoas acima fazerem as pessoas abaixo responderem, etc. Isso cria regras muito estruturadas, tipo como funciona com os militares. O Keith, ele estava no topo e todos os participantes tinham sempre que agradecer, tipo, fazer uma reza, mas não era uma reza, mas era agradecer
pra ele que não tava lá. Meio que é uma reza. Por seus conhecimentos maravilhosos. E você conseguia sempre ver o ranking de uma pessoa baseado na cor que ela tava usando de echarpe, enquanto as listrinhas tinha. Então você sabia muito bem o seu lugar e quem tava acima de você, quem que mandava em você ou não. E não só isso, mas você sempre tinha que fazer esses pequenos rituais, tipo esse ritual de agradecer o Keith. Tinha um outro ritual onde você tinha que fazer um aperto de mãos assim com as duas mãos, onde a mão da pessoa que era de um nível mais alto tava sempre por cima. Todas essas coisas pra você saber exatamente o seu lugar naquele ambiente. Contato diário. Então, como eu disse, os líderes eles querem ter o maior controle e influência possível sobre os membros, né? Todo mundo lá dentro tinha um coach, uma pessoa que te orientava por todo o seu percurso dentro da empresa. Você precisava ligar todo dia pro seu coach pra fazer assim um check-in, meio que contar, falar se tá tudo bem e tal. Todo dia. Se você fosse ser promovido de paninho, o seu coach que precisava aprovar. Sem a aprovação dele, você não era promovido. Você tinha uma pessoa responsável por você dentro daquela empresa como se você fosse uma criança. Tudo que você fazia, você tinha que responder para aquela pessoa. E ainda, se você achasse ruim isso, eles diziam que você tinha um problema com um compromisso e que você precisava resolver isso. Então, agora você imagina que você foi convidado por uma pessoa que você confia, que você gosta do seu convívio, para participar de um programa, de um curso que teoricamente vai melhorar a sua vida e te fazer alcançar todos os seus objetivos. E você gastou mais de $2.000 para fazer esse curso, então assim, é melhor que seja bom mesmo. Você chega lá e você encontra tudo isso que eu te falei agora. Todas essas coisas muito loucas e técnicas de manipulação. Você agora é apresentado por um homem que eles chamam de Vanguard e que eles adoram. É o cara como se fosse Jesus. Ele é o homem mais inteligente do mundo. Ele criou esse curso assim com o dom dele da inteligência para melhorar o mundo. Ele quer transformar o mundo num lugar melhor e você agora faz parte disso. Tudo é feito pra te manipular e pra fazer você aceitar as coisas que eles te falam sem ficar questionando muito. Inclusive, se você começar a questionar muito no início, eles vão te cortar logo, dizer que você é supressivo, te mandar embora, que eles também não querem gente como você lá. Porque uma pessoa muito questionadora vai acabar fazendo com que os outros questionem também. Então, já vão te mandar pra fora. Então, vai sobrar só quem compra a ideia. Uma das coisas que eles falavam no ESP e que era uma grande filosofia da Nexium é que tudo que acontece na sua vida é culpa sua. Que na vida acontecem coisas com você que você não tem controle, mas você tem controle sobre as suas emoções e sobre como você vai reagir a essas coisas. Que você ser uma vítima é uma escolha sua. Porque você tem o poder de decidir como que você vai reagir a qualquer coisa. Que realmente é muito empoderador se você pensar sobre isso, que você pode sim tomar as rédeas da sua vida sobre como você vai reagir a qualquer coisa. Porque isso te dá um controle sobre as suas ações. Não as coisas que acontecem com você, mas a como que você vai lidar com isso. Só que mais tarde eles usam exatamente essa lógica contra você. Se você tivesse qualquer problema com alguma coisa que você precisasse fazer lá dentro, alguma coisa que eles te pedissem, alguma coisa que estivesse acontecendo, tivesse qualquer reação emocional negativa, alguma coisa lá dentro, o problema era com você. Não era com o que eles estavam te pedindo, não era com o que eles querem de você, não é com nada disso. O problema tá em você que tá tendo uma reação emocional negativa àquilo. Você que precisa parar de ser vítima e remover a sua resposta emocional àquilo. Para curar os membros de traumas e crenças limitantes, eles usavam uma tecnologia, eles chamavam de tecnologia, chamada EM, que significa Exploration of Meaning, ou numa tradução para português, exploração de significado. Você contava alguma coisa que era um problema para você, da sua vida, e um coach te guiava, te fazendo várias perguntas sobre como você sente sobre aquilo, por quê, ele vai te perguntando várias coisas, até que você consiga chegar no ponto exato aonde foi criada uma emoção negativa relacionada àquela coisa. Só que o que acontece? Isso é realmente, de fato, uma terapia cognitiva comportamental que existe de verdade. Mas eles vendiam como se fosse alguma coisa que eles inventaram. Então, assim, é claro que funcionava. Funcionava muito, porque psicólogos usam isso principalmente para tratar transtorno de estresse pós-traumático. Então, assim, funcionava e as pessoas ficavam maravilhadas com essa tecnologia, que é um negócio que existe de verdade, assim. Não foi ele que inventou. A Nexium não permitia que fizessem parte dos cursos dos programas ou da empresa psiquiatras ou psicólogos ou até coaches, eles também não deixavam. E o que eles diziam é que essas pessoas não podiam fazer parte da empresa porque eles iriam roubar essas tecnologias que eles tinham e usar.
Mas a verdade é que essas pessoas, elas não eram permitidas, porque uma vez que você entrasse, você conhecesse essas terapias e você soubesse o que tá acontecendo, você ia olhar para aquilo, você ia saber exatamente o que eles estão fazendo, iam saber exatamente como que eles estavam manipulando as pessoas. E assim, não é só isso, tá? Esse era um dos jeitos que eles tinham de descobrir exatamente quais eram os pontos fracos de cada um dos participantes. Inclusive, na ficha dos participantes tinham as coisas como seu nome, seu endereço, telefone, e-mail, blá, 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 blá. E na sua fichinha tinha lá também tudo que era uma grande questão pra você, um ponto fraco da sua vida. E não só isso, não só fazer isso com eles, era basicamente dar de mão beijada. Tudo que pode ser um problema pra você e maneiras de te manipular, como também eles faziam isso na frente de uma plateia. Você fazia esses EMs com várias pessoas assistindo. Então você expunha os seus maiores medos, as suas maiores inseguranças, ansiedades para todo mundo. E o que isso causava é um efeito de hipervalorização da vulnerabilidade. Faz com que você enxergue como algo muito positivo você estar numa posição muito vulnerável e muito aberta. Faz com que você baixe toda a sua guarda para tudo, porque isso é visto como uma coisa muito legal. Então, basicamente, o que acontecia era que se você tivesse uma resposta negativa a qualquer coisa que eles te pedissem, que eles quisessem de você, eles iam te mandar fazer um EM, que é pra você eliminar essa resposta emocional desse problema, pra você parar de se fazer de vítima. E aí você conseguir desligar a sua resposta emocional. Além disso, eles também estavam sempre pressionando as pessoas a fazerem mais cursos, a fazerem mais coisas pelo seu crescimento pessoal. Você não quer crescer, você não quer ser uma pessoa melhor, você não quer alcançar seus objetivos. Para você alcançar seus objetivos, você tem que fazer esse curso aqui. Eles pressionavam você a sempre conseguir mais listras no seu paninho, a você crescer no ranking, a você fazer todas essas coisas. E muitas pessoas acabavam fazendo dívida com a empresa, porque elas não tinham todos esses milhares de dólares para pagar. Daí elas faziam uma dívida com a empresa e aí elas eram obrigadas a ficar trabalhando para a empresa para poder pagar essas dívidas que elas criaram, porque eles ficaram enchendo a caralho do saco para elas fazerem o curso. E se você não estivesse crescendo no ranking, ganhando mais listrinha e todas essas coisas, eles ainda diziam que a culpa é sua, que você não tá se dedicando o suficiente, você que não tá conseguindo fazer as coisas, você que precisa se dedicar mais para alcançar seus objetivos. E eu vou falar mais uma coisa aqui, esse rolê de ganhar listrinha e passar de nível não era uma coisa certinha que você sabia exatamente quanto faltava para você chegar no lugar. Não, era completamente arbitrário. Então, pessoas que eles queriam próximas, eles faziam a pessoa crescer super rápido no ranking, e outras eles ficavam ali dando um banho-maria, fazendo a pessoa gastar cada vez mais e mais dinheiro. Esse foi o final da parte 1, desculpa, eu sei, tá enorme, muito grande, mas eu quero conseguir explicar pra vocês, assim, com muitos detalhes como funcionava essa seita. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda. Na semana que vem vai sair o próximo episódio e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!